Vamos continuar então, gente? Agora vamos falar do quociente de potências de mesma base. A palavra quociente significa resultado de uma divisão. Então, eu quero aqui o resultado da divisão de potências de mesma base. Divisão, a gente representa com 2 pontinhos. Divisão de quê? De potências de mesma base. Por exemplo, se eu tiver 5 elevado a 4 dividido por 5 elevado a 1, então, vou explicar aqui de uma outra maneira como que a gente chega ao resultado. Eu posso pegar essa divisão, isso aqui, e transformar em fração. Então, fica 5 elevado a 4, um traço de fração, 5 elevado a 1 embaixo, tá? Coloca o igual, e aí o expoente 4 está mandando você repetir a base 5 4 vezes. Então, eu coloco 1, 2, 3 e 4. Embaixo, o expoente 1 está mandando repetir o 5 apenas uma vez. E aí, pessoal, quando eu tenho uma fração onde o número de cima é igual ao número de baixo, eu faço a divisão, 5 dividido por 5, e o resultado dá 1, tá? Então, eu risco, esse 5 os dois 5, né, vão desaparecer, e no lugar vai aparecer apenas o número 1. E o que eu tenho, então, para terminar isso aqui? Esse 1 multiplicado, pelo 5 dá 1. E o que só? Então, o 1 desaparece, né? Porque 1 vezes 5 dá 5 e eu vou ficar apenas com esses 5 aqui, que aparecem 3 vezes. Toda vez que eu tenho multiplicação de números iguais, eu transformo em potência. Quem está repetindo 5, a base é 5. Quantas vezes? 3. Então, o expoente é 3, tá? Então, a resposta é 5 elevado a 3. Resposta aqui em cima é 5 elevado a 3. Aí, pessoal, depois de fazer infinitos exercícios sobre essa questão, os matemáticos de antigamente perceberam um padrão. E o padrão qual é? Esse resultado aqui, esse expoente aqui como resultado, nada mais é do que 4 menos 1, que dá 3. Então, qual é a conta que a gente vai fazer com os expoentes? Uma subtração. É sempre assim? É sempre assim, tá? Então, vamos ver mais um exemplo? Vou fazer direto agora, tá? Então, se eu tenho 10 elevado a 7 dividido por... Eita, errei aqui. Por 10. Não era para pagar tudo. 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 5, o resultado vai ser, repete a base 10, subtrai os expoentes e o resultado é 10 elevado a 2. Tá bom? Aí, pessoal, eu quero mostrar para vocês isso aqui, olha. Se eu tiver 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 5, nós vamos repetir a base 3 e subtrair os expoentes. 5 menos 5, que vai dar 3 elevado a 0. Nós aprendemos na aula anterior que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, eu coloco como resposta o número 1, tá? Ah, não, mas eu não queria colocar esse 1 agora, não. Deixa eu apagar, depois eu ponho, tá? Vamos continuar. Esta conta aqui, eu vou fazer de outra maneira. Eu vou fazer do jeito que eu fiz aqui para vocês, com fração. Então, eu vou pegar o 3 elevado a 5 e colocar em cima de um traço de fração e repetir 3 elevado a 5 embaixo. O expoente 5 lá em cima está mandando eu repetir o 3 5 vezes. Então, eu vou repetir 5 vezes. O expoente 5 em cima dos 3 também está mandando eu repetir a base 3 5 vezes. E aí, pessoal, volta aquela mesma história que eu expliquei lá em cima, ó, né? Aqui, ó. Quando o número de cima for igual ao número de baixo, é uma divisão
É uma divisão de um número por ele mesmo. E todo número dividido por ele mesmo dá como resultado o número 1. Então, aqui eu tenho 3 dividido por 3 dá 1. Eu vou simplesmente fazer um tchuf-tchuf, 1. Tchuf-tchuf, 1. Tchuf-tchuf, 1. Tchuf-tchuf, 1. Tchuf-tchuf, 1. Cadê os 3? Sumiram. Quem apareceu no lugar? O número 1. E aí, observa que aqui eu resolvendo em forma de fração, eu achei como resposta o número 1. E subtraindo os expoentes, eu achei 3 elevado a 0. E aí os matemáticos de antigamente perceberam, gente, mas que coisa estranha, né? Sempre dá certo fazendo assim ou assim, o resultado é sempre o mesmo. Olha, 5 elevado a 3, 5 elevado a 3. Por que que aqui, fazendo em forma de fração, deu 1 e fazendo a subtração, deu 3 elevado a 0? Então, foi daqui que os matemáticos chegaram à conclusão de que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. O resultado desta conta aqui, obrigatoriamente, tem que ser igual a 1. Por quê? Porque se você resolver 3 elevado a 5, isso aqui vai dar 243, tá? Dá 200, eita, cadê? Não vai dar para escrever? Travou. Então, aqui, olha, resolvendo 3 elevado a 5, dá 243. 3 elevado a 5, 243. E aí, volta aquela história. Não é um número dividido por ele mesmo? O resultado dá 1. Então, lembra que eu falei para vocês que tinha um caso especial que eu não podia explicar naquele momento e que ia explicar depois? Então, tô dando a explicação agora, tá? Toda vez que você encontrar 3 elevado a 0, qualquer número, aliás, né? Elevado a 0, o resultado vai dar 1 por este motivo aqui, tá bom?